Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Minha Essência. Esse é um lugar onde nós buscamos mais que resposta, buscamos sentido. E aqui nós vamos falar hoje de tudo que envolve a nossa essência, de espírito, alma e corpo. Eu estou com uma convidada para lá de especial, mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar um pouquinho sobre o Instituto Adonai, que é o nosso patrocinador oficial. Esse estúdio onde nós estamos gravando esse podcast, ele pode ser também palco para você que quer tirar o seu projeto do papel. Se você, assim como eu, tem um sonho de realizar entrevistas, receber seus convidados, ou tem um espetáculo, se você trabalha com arte, com cultura, Instituto Adonai é o seu lugar. Além dos estúdios multifuncionais, nós temos também auditório para palestra, para formação, workshop, treinamento para até 100 pessoas. Você é meu convidado a vir conhecer as nossas instalações. Quem sabe, aqui amanhã, atrás desse microfone, vai ser você realizando o seu sonho. Também nós temos agora o mais novo queridinho aqui do Instituto, que é o Cantinho do Café Adonai, onde meu esposo está lá embaixo agora preparando as delícias de cremosa lá de Goiânia para vender. Para você que quer comer um enroladinho de queijo, um pão de queijo ou salgados feitos com massa artesanal, esse é o seu lugar. Eu quero agradecer também o nosso patrocinador, que é a Avilo Vision, que é o nosso parceiro multimídia. O Yuan está trabalhando com a equipe dele para fazer tudo isso aqui acontecer e para transmitir com qualidade o trabalho que nós realizamos aqui. E agora eu quero apresentar a minha convidada, Djanira. Seja Olá. muito bem-vinda, Djanira Montalvão. 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 A Djanira é brasileira, ela vive aqui em Lisboa há mais ou menos 2 anos, é formada em pedagogia pela Universidade Pio X, lá de Sergipe, é uma sergipana, né? Tem especialização em psicopedagogia, ela também é terapeuta sistêmica familiar e trabalha há mais de 35 anos com desenvolvimento humano. Ela é mãe de uma filha autista, de 29 anos, é um desafio, né? Além de tudo isso aqui, é um desafio. É escritora de 7 livros já publicados e hoje ela é sócia lá em Sintra, em um espaço terapêutico integrativo. E o espaço se chama Eu Me Vejo, Conecte Natura. Djanira, é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite também. Toda satisfação minha de estar neste ambiente maravilhoso. Eu estou encantada com tudo isso. Que bom. Tão imenso aqui esse espaço para acolher toda uma população. E quanto amor e quanto propósito tem aqui, isso me move bastante. Obrigada. Obrigada eu. Eu costumo dizer, aliás, muitas pessoas dizem, eu costumo imitar e repetir esta frase: Deus não une vidas, Ele une propósitos, né? E desde que nós fundamos o Instituto Adonai, tem mais ou menos 1 ano que esse sonho saiu do papel e está se tornando uma realidade. O Senhor tem me conectado a pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Né, que o Yuan, levar informação e formação para o desenvolvimento humano. Né, para que as pessoas vivam com mais qualidade, para que as pessoas vivam com mais bem-estar, não só no corpo, mas também na alma e no espírito. É um prazer receber você. Obrigada, Djanira. A Djanira, ela trabalha como terapeuta, ela também é uma terapeuta, né? Isso. Terapeuta familiar. Isso. E o que mais me encantou, nós fomos apresentadas por uma amiga em comum, Sim. né? E desde o primeiro dia que ela esteve aqui no Instituto, que nós nos reunimos para tomar um café e nos conhecer, ela já logo se identificou comigo com algumas características, né? E começamos a falar sobre o TDAH. Né? Ela observou que em mim tinha muitas características e ela falou: olha, se você não tem um diagnóstico, eu já vou logo te falando. Você é uma TDAH nível hard. Já vou deixando uma hipótese diagnóstica. E, Djanira, por falar
nessa característica incomum que nós temos, né? Nessas características, porque são muitas, é um Sim, universo. sim. Uma mente TDAH é um universo, né? É. E eu gostaria que você explicasse aqui para o nosso público o que é o TDAH. Ok. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Né? Então, é uma forma única de funcionamento. E existe algumas características e que enquadra essa pessoa com este cérebro, que não é que ele tem superpoderes, não é que ele é melhor ou pior, não existe isso, mas existe sim características que, se bem trabalhadas, essa pessoa ela vai voar muito mais Uhum. do que ela está, onde ela esteja. E por esse cérebro, por estas características neurobiológicas, ele tem um potencial acima da média, do que está no padrão. Né? Uhum. Mas, quer que eu fale um pouco mais como seria este cérebro, Sim, desenvolvimento? por favor. Ok. Então, o cérebro TDAH, ele, vamos dizer assim, eu vou trazer, eu já vou fazendo uma analogia dele com o do autismo. Sim, Posso? boa. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Então, vamos pensar, eu gosto de trazer um episódio assim, imaginário. Vamos que estamos pessoas com TDAH e autista em um avião. E, de repente, acontece um problema no avião. O TDAH, rapidamente, ele vai ter várias ideias. E são ideias diferenciadas. Então, ele não pensa linear. Ele vai pensar uma ideia que é mais lógica, outra que é mais emocional. Então, ele vai ter várias ideias e para serem colocadas em prática, para que aquilo chegue a uma solução. Como melhor será para a tripulação naquela situação? Já o autista, ele vai pensar qual foi a causa. E ele é profundo, e ele foca naquilo. Então, por quê? Se tudo é preparado para funcionar, não pode. Como isso ocorreu? Qual engrenagem, por algum motivo, ela se desconectou? O que pode ter acontecido? Então, olha a importância. É importante Claro, você saber a causa, complementa até mesmo para que você saiba o piloto e o copiloto ele saiba o que é que vai fazer. Não é? Sim, sim. Os comissários de bordo, o chefe de tripulação saiba quais ordens vai dar. Não é? Sim. E também a solução. Como vamos fazer para que tudo ocorra da melhor forma possível? Que vamos salvar aqui? Então, é muito importante. Então, veja só a diferença de um e do outro. Não que um seja melhor que o outro, mas a importância. E você falou TDAH. É um transtorno, também Sim, como o autismo. o né? autismo já é uma deficiência, mas o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Não é? E o no, que, e que no significa autismo, a sigla? TDAH. transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. E a pessoa que tem TDAH, ela pode não ter hiperatividade? Ela pode ser só TDA? Já é uma questão de classificação da nossa literatura, Sim, tá? sim, Tem alguns segmentos que sim. considera e outro não. Ainda existe não algo muito vamos dizer assim, padronizado, concreto. Mas, sim, a hiperatividade ela vai acontecer, se não fisicamente, mas aqui, mentalmente. Mentalmente. Então, vai muito do caso que foi diagnosticado. Então, o profissional que faz esse diagnóstico, ele já vai dar os encaminhamentos, que isso é o mais importante. Sim. Né? E Porque já o todos autismo. somos únicos. Sim. Né? Já o autismo, o TEA, né? Sim.
O autismo, eu vejo que tem um espectro, né? Sim, E sim. dentro desse espectro tem vários níveis, né? Níveis de suporte, Isso. né? O TEA, no caso, transtorno do espectro autista, né? Uhum. Então, como chamamos de autismo, ele é isso mesmo, é um transtorno e está dentro de um De um espectro. espectro. Por isso vem essa divisão, essa subdivisão de níveis de Níveis. suporte. Né? Uhum. E já desde a partir de 2025, isso já está sendo, vamos dizer assim, não está sendo muito utilizado, mas já tem uma. É assim, autismo é autismo. Sim. Não vem separando esses níveis. Sim. Mas, de forma didática, ainda é muito mais compreensivo quando Sim. nós falamos em níveis de suporte. Uhum. 1, 2 e 3. E você, como mãe de autista, sua filha hoje tem 29 anos, 29 né? anos. E um autista, ele nasce autista, Sim, sim, né? sim. Você descobriu o diagnóstico da sua filha com qual idade? Eu só busquei o diagnóstico dela através dos profissionais com competência quando ela estava com 17 anos, que foi quando ela entrou na Universidade Nacional de Brasília, do Uau, Brasil. com 17 anos Com ela entrou 17 na anos. universidade? Sim, ela entrou. Uau, uma mente É. brilhante. É. E dentro E deixa eu desse... dar um detalhe. Sim. Ela entrou na universidade pelo sistema do vestibular. Mas ela estava com um resultado curricular da escola que tinha sido reprovada. Ela foi reprovada Uau. no 3º ano, em Uhum. uma escola em Brasília. Isso aconteceu comigo. Mas ela foi aprovada na UNB. Então, e antes da UNB, pelo processo do Enem, ela foi aprovada no Rio Grande do Norte. Uhum. E então eu entrei na justiça, busquei isso e ela teve a chance de fazer um supletivo Uhum. e que foi assim no final de semana, porque tinha prazo Para para a concluir o inscrição, 3º ano, para concluir, o no ensino caso, a médio. educação básica, porque Sim, o supletivo é ou por ensino fundamental ou o ensino ensino médio. médio. Então, ela teve que fazer tudo para, então, ela ter a conclusão da educação básica. Uau, Veja como é importante a mãe. a mãe. E como é importante a mãe acreditar. Uhum. Acreditar. Então, eu trago muito nas minhas publicações a questão da ciência e da fé. Uhum. Então, essa mãe que acredita, essa mãe que vai além do que o comum diz, Uhum. além de um resultado De um de uma diagnóstico. escola, porque teve um outro resultado. É valorizar o melhor resultado. Então, ela tinha um resultado de reprovação Uhum. de ensino médio, Sim. no 3º ano, e uma de aprovação numa universidade federal, pelo Enem. E depois, ela não cursou essa, mas depois ela teve, com meses depois, no mesmo ano, a aprovação na Universidade Nacional. E se eu fosse uma mãe que acreditasse só na escola, naquele Sim. resultado da escola, Sim. aquele resultado como a capacidade da minha filha, ela não teria nem feito o Enem, concluído a etapa Sim. do vestibular, que na Uhum. época era o vestibular seriado, e nem mesmo o Enem. Então, ela fez 2 processos. Uhum. E ela entrou pelo Enem em um processo e pelo vestibular tradicional, pelo outro processo. Uhum. No meu caso, aconteceu bem parecido. Eu fui reprovada no 3º ano, né, do ensino médio e, ao mesmo tempo, antes de fazer as provas finais, a gente já faz a inscrição para o vestibular, Sim, né? E o meu sonho era ser juíza. Eu sempre falei, eu vou ser juíza. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande, desde criança, Sim. né? E aí, prestei o vestibular numa universidade federal, e passei na primeira fase, porque eram 2 fases, Sim, né? sim. O vestibular. E aí minha mãe falou, vamos ter que entrar. Quando saiu o resultado do 3º ano que eu fui reprovada, minha mãe falou, minha mãe já era professora, também trabalhava com educação pedagógica, era pedagoga, ainda, né? É. E aí ela falou, vamos ter que entrar na justiça.
Só Isso. que na segunda etapa, porque eram 2 etapas, aí eu não fui aprovada. Foi Sim. na época que eu me apaixonei pelo pai dos meus filhos, e aí envolvi demais no namoro, né? E não estudei, apesar de que para a primeira fase também não estudei. Sim, sim, Mas passei logo de sim, primeira, sim, e com uma classificação boa. sim. E da segunda etapa eu não passei. Uhum. Aí a mente estava o foco em outra coisa, Com né? certeza E você não aí, estava com a mesma atenção também. exatamente. Às vezes não era nenhuma questão de conteúdo que você tinha ou não, Uhum. mas sim de foco. Foco, Sua atenção já exatamente. estava, e talvez também você poderia ter afetado um pouco sua autoestima com relação. Eu consigo, eu sou capaz, eu tive Sim. esse resultado, porque os resultados influenciam no que nós acreditamos e nas nossas próximas ações. Uau. Ela recebeu o resultado, mas eu ignorei. E Uhum. ela fez, mãe, eu disse, não, isso aqui não significa nada, não. Significa nada. Segue, Uau, que segue. maravilha. Então, ela seguiu. Muito Ela bom. seguiu e faz, não se preocupa com isso, não. Olha, se tiver algum problema, tem justiça para isso. Uau, muito Pode bom. fazer. É E então, importante ser ela, mamãe. confiante também, ela foi e Onde entra a fé, aconteceu. né? Entra. Que É. maravilha. E dentro do espectro do autismo, a sua filha é nível 1 de suporte? Nível 1, 2. Ah, pode mudar o Pode, nível? porque são áreas. Então, tem áreas que já está no nível 1, áreas no nível 2, mas assim, no resultado mesmo, Sim. ela é um nível 2. Uhum. Mas dependendo da rede de apoio, de como ela é estimulada e de como ela é apoiada mesmo, Sim. então ela já vai para o nível 1, né? E pode ficar, e pode também, se não tiver, ela ir para o Pro nível nível 3. 3. Pode sim, Se pode não sim. tiver um É, desenvolvimento, pode sim. né? Porque assim, quando é dado o diagnóstico, esse nível ele traz só como forma de até que ponto ela precisa de um suporte. Ah, Até que entendi. ponto? Aham. Então, em algumas áreas ela precisa de mais suporte, em outras áreas ela precisa de menos Menos suporte. suporte. Então, a questão está no TEA. TEA, Sim. transtorno do espectro autista. Uhum. Então, esse nível é só para sabermos trabalhar. Escola, família, terapeutas, e ela vai mudando. Ou ela vai Boa. melhorando, ou ela vai regredindo. Aham. Isso também vai depender muito das situações no dia a dia também. Uau. Janira, me relata, por favor, eu fiquei curiosa agora, quais que foram os maiores desafios, né, da maternidade com a sua filha antes de você ter o diagnóstico? Você falou que foi na adolescência, né? Então, como que foi essa infância? Quais os maiores desafios que você, uma mãe com cérebro TDAH, né, super acelerada, e com uma filha com limitações, né? Como que foi essa infância? Olha, eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio para mim foi. Eu tinha muito conhecimento, então eu comecei a trabalhar com autista aos 21 anos. E quando eu Aham. concluí a faculdade, aos 21 anos, eu imediatamente comecei uma especialização em psicopedagogia clínica. Então, primeiro eu fiz o institucional, porque como TDAH, nós gostamos também de acumular conhecimentos. Então, eu fiz 2 vezes a minha especialização. Eu achei, não, eu não estava muito com muita maturidade. Eu quero mais. Eu Sim. gostei, eu quero mais. Aham. Então, eu fiz Sim. 2 vezes. E então, eu já tinha conhecimento, mas tinha sim esse acelerado. Tinha muito mais episódios impulsivos. Eu tinha, e eu não entendia, mas a arte me ajudava muito. Eu Uau. fazia dança, então isso ajudava bastante, né? Uhum. Toda a minha faculdade eu fiz dança, fiz numa escola de dança, então eu tenho também essa formação. Uhum. Mas, como eu trabalhava com autistas no nível 3 e o suporte não era adequado por falta de conhecimento Uhum. lá no estado, naquela época, estava começando a falar sobre Falar autismo. sobre isso. E essas crianças que eu trabalhei,
elas tinham outras comorbidades. Então, eu não conseguia saber direito o que era do autismo. Então, é como se o autista fosse aquela criança que tinha tudo aquilo que a minha filha não tinha. Porque o autismo, ele preserva a cognição. Então, minha filha não tinha nada de atraso na parte de cognição. Já as crianças que eu trabalhava, todas tinham. Porque tinham outras comorbidades, não pelo autismo. E porque o Sim. nível era 3 de suporte, e o dela não. Então, toda essa falta de conhecimento foi muito difícil. Já ouvia falar sobre autismo, mas muito mais do histórico. Então, não era algo muito aprofundado. E família. Família e escola. Então, o amor, a minha fé, o amor e o meu conhecimento, o meu pouco conhecimento, é que sustentou. E que muitos dos sintomas Sim. característicos do autismo, eu fui camuflando por amor. Sim. Não sei se seria esse o ideal para fazer. O ideal mesmo é você ter o conhecimento. Seria muito mais próspero o meu Sim. trabalho. Foi muito bom. Claro. Foi claro. ótimo. Eu fui uma excelente pedagoga, psicopedagoga para a minha filha. Eu alfabetizei a minha filha. A escola não conseguiu alfabetizar. Ela não, ela se desregulava muito. Então, ela tinha muitas crises. Então, tanto de autoagressão como heteroagressão. E isso, para escolas particulares no estado, naquela época, quase 3 décadas atrás, então isso não era permissível. E então foi muito difícil não ter apoio da família, não ter apoio da escola. E por quê? Por falta de conhecimento. Uau. Porque amor existia. Sim. As escolas por onde ela passou, ela era muito amada. Sim. Minha filha foi muito amada nas escolas. Claro, sofreu bullying, teve todas essas coisas. Sim, isso acontece. Mas não quer dizer que foi só falta de amor. Não. Sim. Mas de conhecimento, sim. Meu Deus. Você falou sobre a arte, né? Como a arte te ajudou aí. O nosso amigo ali esqueceu de colocar o celular dele no silencioso. Faz parte, né? Faz parte. Vamos deixar ele tocando ali, que daqui a pouco ele vai ali atender. Fundo musical. E você falou como a arte te ajudou, Sim. né? A te regular, Sim. te trazer, né? Mais bem-estar, né? Trazer um pouco mais de equilíbrio emocional, Sim. né? E com a sua filha, você acha que a arte pode ajudar de alguma forma na vida de um autista? Sim, pode ajudar muito. Mas também vai depender das preferências dessa criança. É tudo muito único. Sim. Então, o que foi bom para minha filha não é que vai ser bom para todo mundo. Sim. Mas nós temos algumas pistas. A arte é essencial. Não é? Então, eu fui, no dia a dia, descobrindo. Minha filha tinha muita ecolalia. O que é ecolalia? É como se fosse eco tardio. Então, você repete o que você ouviu depois e não tem muita funcionalidade, é só um eco. Ecolalia. Então, ela repetia o que estava ouvindo, que estava ali no cérebro dela, ela repetia. E isso era muito com música ou com falas, mas em outros idiomas. E ela começou pelo inglês. E então, eu aproveitei isso e, aos 5 anos, ela começou a ter o contato com o inglês. Então, ela chegou para mim uma vez e disse, eu fui educada em 2 idiomas. Porque, assim, ao momento que eu estava aprendendo a ler em português, eu também estava aprendendo a ler em inglês. Então, ela tem uma facilidade muito, muito grande. E isso foi muito bom, porque depois definiu um dos focos dela, que é os idiomas. Isso também levou para a formação dela quando ela fez na Alemanha, a correspondência em línguas estrangeiras. Ela fez o curso em alemão para a correspondência para o inglês, francês, espanhol e como tem a língua portuguesa, ela também tem essa habilidade. Mas uma outra coisa que eu percebi nela foi o contato com animais.
Ela sempre amou. Então, a ecoterapia também foi muito boa. Ela participou de dança, eu coloquei em vários esportes, Sim. e o único esporte que ela gostava eram esportes que usava mais o mental, tipo xadrez. Uhum. É o esporte. Ah, tem esporte para escolher. Sim. Tudo que foi de esportes que a escola ofereceu, ela Uhum. passou por todos. Aham. E ela não se identificou. Bola, então, primeira vez que foi, já quebrou o dedo, Meu já teve que. Já foi Deus. uma aula, a outra já não foi por causa do dedo. Sim. Inclusive, ela reprovou em uma das escolas em educação Educação física, física. por causa Então, da o parte negócio dela prática. não é movimento Não com o é. corpo. Agora, com cavalo, com Uau. animais, sim. Que maravilha. Então, ela foi fazer a ecoterapia. Então, é isso que tem que ver. O que é que vai se E identificar fazendo mais? testes, Se né? é pintura, se é interpretação, Uhum. se é música, se é canto, se é instrumentos ou se é esportes, Sim. não é? É. E você falando aí do caso da sua filha, que o hiperfoco, você logo descobriu o foco dela, a facilidade dela, né, para idiomas, né, e que a parte cognitiva dela é bem avançada, bem acelerada, que uma pessoa comum não teria facilidade, não tem facilidade para aprender um outro idioma, e ela fala 5 línguas fluente? Hoje é, fluente é, 5 mas ela línguas? já estudou outros idiomas também. O húngaro, Meu ela estudou Deus, também, uau! estudou alguns outros também. E ela sempre, ela é muito autodidata, então Uhum. ela estava sempre buscando dinamarquês, italiano, então ela Que massa. sempre em conexão. Quando ela estava sem fazer nada, Uhum. então que eu ia ver, estava lá as anotações dela. Mas o que é isso? É dinamarquês que eu estou estudando. Mas você não tem que estudar para o vestibular? Ah, mas eu precisava relaxar. Então, relaxar dela era estudar dinamarquês. Que Né? bênção. E eu, Então, pelo que você falou, tem muitos pontos positivos, né? De uma mente, né, autista. Também do TDAH tem sim, muitos pontos positivos. O que você destaca, assim, dentre a sua vivência, né? Pela sua experiência como TDAH e com uma filha autista, quais são os principais pontos positivos que lá do outro lado, quem estiver assistindo, pode atentar para isso? Olha, eu não vou me prender num diagnóstico, né? Eu não vou me prender, isso não é uma sentença, sim, né? Isso não é sim, uma sim. sentença, isso pelo contrário, pode ser um universo a ser explorado e eu posso me dar muito bem olhando, focando nos pontos positivos, né? Quais são os principais que você pode destacar? Olha só, eu vou falar na prática mesmo, Sim. isso aqui. Então, vamos trazer. E aí, você, que é mãe, vamos dar um exemplo, uma mãe Sim. TDAH Uhum. com um filho autista. Né? O autista, ele tem uma dificuldade de flexibilidade, de flexibilizar o pensamento, o cotidiano. Então, ele precisa muito daquela rotina. É diferente É do mais rígido, TDAH. né? Ele é rígido, ele é mais rígido. Inflexível. Nós não, nós pensamos agora, estamos apaixonados por aquela ideia, a última ideia. De repente, já nos apaixonamos por outra ideia, porque não temos uma ideia só, temos várias Várias ideias, não ideias ao podemos mesmo tempo. focar em todas ao mesmo tempo. Então, Uhum. focamos em uma, daqui a pouco já estamos na outra. Então, nós temos essa amplitude. E isso é muito bom, porque todas as vezes que tinha dificuldades do dia a dia com a minha filha em algo, Uhum. essa minha mente, que tem ideias, 1000 ideias, Uhum. ideias mais formalizadas, ideias mais racionais, mais emocionais, mais romantizadas. Então, assim, quando tinha algo e ela dizia mais isso, e que eu percebia que ela precisava do meu suporte, Aham. as ideias surgiam, eu aplicava uma, não dava certo. Como nós não somos de aprofundar, Sim. diferente do autista, Sim. quando é algo, ele aprofunda, Aprofunda. ele é mais Gasta analítico. tempo ali E com ele é mais aquilo. analítico, Sim. tem mais aquela perfeição. Nós
já estamos mais voltados na variedade. Sim. Então não, isso é possível. Não, não foi possível? Ok, Tenta isso aqui outro. vai ser. Não, mas isso aqui vai ser. E já o autista, não. Não, é dessa forma. Então, ele vai ter que fazer, vai ter que continuar. Foi impressionante quando ela teve a habilitação para pilotar Sim. o carro. E eu saí com ela pela primeira vez, depois que ela já estava com habilitação. Habilitada. Certinho, habilitada. E eu com o coração na mão. E eu entrei. E assim, ela sentou. Ela olhou. Retrovisores. Olhou para o lado. Eu estava atrás. Olhou. Um ritual. E coloca o cinto. Todos com o cinto. Agora vamos. Meu Deus. Parecia um robô. Eu não dirijo dessa forma, eu não guio um carro dessa forma. Eu tô fechando a Depois porta. que já tá no caminho, já tá colocando pondo o cinto, estou olhando se o maquiando. cabelo, o que tá penteado. Aí tô Quer lá olha, saber se rápido, tem não tá sei com se cinto, tá com se cinto, não, se cada não um tá se com vira. cinto. Então, assim, veja só como é a diferença. A Né? diferença. E isso é bom porque um vai ajudando o outro. Uhum. Teve um momento que minha filha, quando estava na Alemanha, eu estava ajudando, tinha acabado de ter o primeiro filho, o meu neto, e eu começava uma coisa, começava outra, derrubava, e falava uma coisa, e falava outra, e o menino chorava, e eu já queria ir. E ela olhou assim, ela fez, mas como que eu consegui ser educada por um ser humano assim? Aí eu olhei assim, eu estou dando o meu melhor. Preste atenção. Meu Você Deus. veio aqui pegar o leite do bebê. Até agora você não pegou. Olhe quantas coisas você começou e não terminou. A criança está chorando. Meu Deus. Mas eu vou dar. Eu vou dar o mamar, eu vou dar o mamar dele. Foco. E então, assim, mas isso ajuda também a ela sair um pouco mais, porque hoje ela está sozinha, já são 3 filhos, né? Então tem os gêmeos É um e tem o desafio. mais velho, e ela está dando conta de tudo. Glória a Deus. E horas ela tá de Janira, horas ela tá Vitória, porque é um treino. Uhum. Assim como eu fui me treinando também. Como eu sou terapeuta, Sim. algumas pessoas, teve uma paciente que disse assim, eu custo acreditar que você é TDAH. Aí eu disse, é porque você só me viu como terapeuta. Uau. Isso significa o quê? Que você deixa de ser, você se priva para ser a terapeuta? Não. Não. Isso significa que eu uso a minha potencialidade para exercer o que eu escolhi e o que eu amo fazer. Muito bom. Não é porque eu sou TDAH que eu não vou ser uma excelente terapeuta. Muito bom. E eu tenho muitas características nesse meu cérebro TDAH que vão ajudar ao que eu quero. E é isso que eu quero. Uhum. Então, eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter conhecimento. E eu tenho que ter treino. Muito E eu bom. treinei. E quando eu comecei minha trajetória como terapeuta, eu era muito mais professora que terapeuta. Até que uma paciente disse assim, gosto muito, doutora, do seu trabalho e tudo, mas assim, é que eu quero ser mais ouvida. E não precisa me explicar tudo, porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é, como acontece. O que eu preciso é ser ouvida. Uau. Então, eu tive que tirar o professora e vir o terapeuta. Sim. Isso é treino. A professora quase não Mas ouve, fala mais. explica o tempo tudo. todo explica tudo. Explica nos tudo. mínimos detalhes. Isso. E a pessoa que vem Exatamente. fazer a terapia, ela já tem muito Ela já conhecimento. Ela não está conseguindo aplicar. Ela não está Uhum. conseguindo usar no dia a dia, ter a funcionalidade. Uhum. E é isso que ela estava buscando naquele profissional. Sim. E que eu ainda estava. Mas era porque tanto tinha experiência, então é um hábito, quanto tinha também essa minha característica, TDAH. E o que foi que eu fiz? Eu ouvi, acolhi, assumi, né? Assumi, não tive aquilo como algo negativo, mas como Ofensivo. uma realidade, Sim. e eu fiz a minha escolha. Djaniro, o que é que você quer? Com
que é que você quer trabalhar hoje? E eu escolhi, eu quero ser terapeuta. Como você precisa? Quem vem para você, o que busca, é o que você tem que dar. É um equilíbrio nesse dar e receber. Sim. Eu tenho que dar o que o outro está buscando, que eu disse que sou capaz de estar naquele local. Então, isso é preciso, mas é preciso, sim, ter um autocontrole, ter conhecimento e também fazer terapia, não é? O Eu também faço. autoconhecimento é tudo. Eu preciso da minha terapeuta também, não é? Uau. Eu tenho que ser para chamar de minha. Sim. E lá eu vou só para ouvir. Ela sabe, eu sei falar aquilo com as outras pessoas. Mas naquele momento eu preciso alguém que me acolha, que escute. Que escute. Meu terapeuta pode até não falar nada, só dizer assim, você está muito bem. Eu sei, mas eu preciso ser escutada, eu preciso ser acolhida. Isso é autocuidado. Muito bom. Você falou aí do mercado de trabalho, né, das suas dificuldades aí na sua fase de adaptação, né, de fazer essa transição, né, de mercado aí, de trabalho. Você escolheu ser terapeuta, você escolheu sair da sala de aula, né? Era concursada, né? Você falou em outra conversa que você pediu exoneração, deixou ali uma segurança de uma profissão de muitos anos, de uma formação, né? E você fez essa transição e, através do autoconhecimento, você foi fazendo as adaptações necessárias. Isso. Você já tinha a sua vivência na prática do dia a dia, desde que a sua filha nasceu, dessa diferença. Sim. Né? Então, você só precisou ajustar isso porque uma TDAH lidando com um filho autista, você tem que fazer muitas adaptações. Igual você falou, vai testando. Muitas. Não deu certo esse, vou testando. Então, quer dizer, dentro desse universo que separa um cérebro de outro, de um funcionamento de um cérebro do outro, você foi testando várias formas de lidar, vários tipos de se relacionar. E se você conseguiu com a sua filha, você consegue com qualquer um. E aí, isso te ajuda como terapeuta. Me ajuda também. Né? Como na profissão que você hoje escolheu exercer. Isso. Agora, no mercado de trabalho, quais as áreas que você poderia dizer, pela sua experiência, como TDAH e como com uma filha com autismo, quais são as áreas que você percebe que um TDAH teria mais dificuldade de se adaptar no mercado de trabalho, em tais áreas, e um autista teria mais dificuldades, mais desafios? Eu vou responder de uma outra forma, certo, que eu acho que vai ser mais aplicável para quem está nos ouvindo aqui. Porque eu acredito nessa amplitude, de possibilidades. Uhum. Tudo bem, eu vou fazer uma avaliação, um teste, e um teste vai dizer dentro do meu funcionamento do cérebro, quais seriam melhores o mercado de trabalho. Sim. Mas vamos pensar assim, eu sou um profissional que eu tiro o diagnóstico para trabalhar, para pensar, para agir, para viver e para amar. Uhum. Então, lembra que eu falei aqui? Eu escolhi fazer esta profissão. É difícil. É difícil eu estar ouvindo, eu quero falar, eu quero ajudar, eu quero amparar, porque também não é só do meu TDAH, também tem minhas características. Sim. Não é? E da minha personalidade, caráter, temperamento. Então, nenhum TDAH vai ser igual ao outro. Claro. Porque uma coisa é o funcionamento do cérebro, outra coisa são os seus valores, princípios, a sua personalidade. Então, tudo isso muda. Então, nenhum... A natureza é maravilhosa. O meio em que você foi criada, a família. Gêmeos. As mesmas características físicas e tudo, mas tem alguma coisa que é diferente. Sim. Olha para um, vê o outro. Quando você olha direitinho, não é totalmente igual. São idênticos, mas não totalmente idênticos. Assim somos nós, somos os seres humanos. Então, o que eu penso? Saber para que seria melhor com o cérebro autista, com o cérebro TDAH, isso é fácil de encontrarmos e termos essa resposta. O que precisa ser levado em consideração pela família,
pelos terapeutas e pelo próprio neurodivergente é que escolha o que você quer. Você tem um propósito, tem desafios, mas isso não te impede. Isso não te impede. O autista, ele gosta de rotina, ele gosta de previsibilidade. Não significa que ele só vai trabalhar em áreas que traz mais previsibilidade. Porque mesmo dentro da previsibilidade vai existir o imprevisível. Então, nada é 100%. Sim. Nada é totalmente seguro. Então, é fazer escolhas e aceitar que nós somos seres humanos, estamos sempre mudando. Eu não nasci neste tamanho. Eu não nasci nessa idade. Eu mudo. E eu não mudo só fisicamente. Eu mudo também aqui. E eu posso, sim, hoje fazer uma escolha, viver muito bem 20 e 30 anos nessa escolha e depois fazer uma nova escolha. E está tudo bem. Sim. Então, é isso que é necessário. Porque não existe um padrão. Mas existe, sim, direcionamentos. Então, o TDAH, pela sua hiperatividade, o que tiver mais, que for mais, com mais ação, seja mental, seja física, vai ser mais compatível com esse cérebro, mas vai depender da personalidade dele, vai depender dos princípios, dos valores. Muita coisa, não só do funcionamento do cérebro. Não é isso só que vai dizer o que você tem que fazer, o que é melhor para você. O melhor para cada um está dentro dele. E ele precisa trazer isso e valorizar. E então, o autoconhecimento. Se eu funciono dessa forma, o que eu vou adaptar para chegar ao que eu quero? Quais treinos cognitivos eu vou ter que fazer? Como eu vou ter que agir para isso funcionar? Por exemplo, eu faço também constelação. Eu não faço 2 no mesmo dia. Eu faço terapia, mas eu não atendo mais de 4 pessoas em um dia. Eu não atendo. Por quê? Porque eu canso. Tenho cansaço social. Sua energia... Minha energia é muito sugada. E então, eu posso ali não ter atenção. Sim. Não é? Porque eu preciso de muita atenção. Aquela pessoa que está à minha superficial. frente. Então, eu seria mais superficial, eu não teria tanta atenção, porque o meu foco, já trabalhei muito, já cansei. Minha mente já cansou. Depois vai no automático. Ela não aceita. Por mais que eu queira, ela não vai me ajudar. Então, dentro desses desafios, dessas minhas limitações, com o meu autoconhecimento, eu sou. Então, por que você é tão boa terapeuta? Porque eu acolho as minhas limitações. Boa, muito Eu bom. acolho. Então, eu posso fazer reuniões no dia. Eu posso ter 4 atendimentos e ter 3, 4 reuniões. Sim. Porque na reunião... Não vai exigir tanto de você. Dependendo da reunião, se eu estou só como participante... Pode só ouvir. Não vou ouvir tudo, claro. Claro. Mas vou estar ali filtrar. presente. Sim, Vou filtrar muito. O corpo está presente, a mente pode estar lá em Bagdá. Mas assim, uma coisa ou outra eu busco, isso Sim. aqui é importante, isso é importante. Sim. Senão o meu próprio cérebro diz, isso não Vai me serve, isso não me serve. Claro. Não é? Mas eu não posso fazer 5 atendimentos. Pior, mais do que isso. Eu trabalhei com vendas, você falando isso daí, me veio aqui à memória. Eu trabalhei em grandes empresas, como Boticário, Casas Bahia, em loja de móveis e utilidades, eu trabalhei em 2 muito grandes, né? E como eu também sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar, e os atendimentos me sugavam muito. E quando eu chegava em casa com 2 filhos pequenos, para ensinar tarefa, para cuidar da casa, eu era ótima, porque aquilo me aliviava, aquele estresse do dia a dia. Mas para conversar e ensinar tarefa para os meus filhos era muito desgastante para mim, porque toda a minha energia social, minha bateria social já tinha descarregado. Isso, né? isso. E eu me lembro, inclusive eu estava tomando banho me lembrando disso. Por que que eu sempre, às vezes 1 vez por mês, eu tinha que faltar ao serviço? Eu não tinha forças para levantar da cama.
Eu tinha que me isolar. Isso. De vez em quando, até hoje, eu tenho que me isolar uma vez por mês. Eu não sei se é perto do período menstrual. Eu nunca identifiquei isso, também nunca parei. Agora eu vou começar a observar que eu preciso estar sozinha. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém. Eu preciso desligar o telemóvel, eu preciso ficar sozinha para minha bateria social recarregar, porque eu dou muito. Isso. Eu falo muito, isso gasta muita energia. Quando eu tenho atendimentos aqui, que eu vou mostrar o espaço, ou que tem evento, ou que eu gravo um podcast, se eu gravar 2 no mesmo dia, eu tenho que sair daqui e ir para a cama. Claro. Porque eu Claro. fico péssima, parece que minha energia foi toda embora. Literalmente, eu não consigo nem comer. Quando eu servia no departamento infantil, que eu lidava com muitas crianças, quando eu chegava, eram 3 cultos, um atrás do outro. Quando eu chegava em casa, por muitas vezes eu dormia em cima do prato de comida. Eu não tinha forças, literalmente minhas forças iam embora. Trabalhando como Uber, que também gasta muita energia, essa Sim. troca, né? Isso. Também, entre uma corrida e a outra, eu tinha que parar o carro. Literalmente, eu dormia no volante. Eu puxava o freio de mão, a primeira vaga, eu deixei o passageiro aqui. Eu já ficava procurando uma vaga. A primeira vaga, quer seja no sol ou não, eu parava o carro, puxava o freio de mão, deitava o banco para tirar um cochilo, porque a minha força foi toda embora, minha energia foi toda embora. Isso é comum num TDAH? É e deve se respeitar esse limite. Sim, é muito desgaste para o nosso cérebro. Uhum. E se você não respeitar e parar, você, quando estiver dirigindo, você vai dormir. Dormi, Você eu dormi várias Já aconteceu vezes. isso. Eu E que já bom que dormi. você acolheu essa sua limitação e você foi fazendo o equilíbrio e foi Uhum. fazendo o treino. É isso que nós precisamos. Não quer dizer que você não que você precise mudar de profissão que você escolheu, seja porque você gosta, seja porque é a melhor opção naquele momento, não importa. Foi uma escolha sua. Sim, Melhor que seja uma escolha, quanto mais consciente, melhor. sim. Não é? Mas, às vezes, não é a necessidade, e tudo bem. Mas você tem que respeitar os seus limites. Quando a gente conhece, se Precisamos conhece, a gente vai se dormir, adaptando. precisamos dormir. E é nesse momento que o nosso cérebro, ele consegue refazer tudo que, quando estamos acordados, ele não faz. É Sim, nesse momento. Então, essa precisa. faxina. Isso acontece. E vou dizer mais: não acontece só com cérebro com TDAH ou cérebro TEA. Não. Acontece com qualquer pessoa. Todos nós temos limites. Sim. Qualquer pessoa. Pode não ter um cérebro TDAH, pode não ter um cérebro TEA, mas isso vai acontecer também. Todos nós Porque todos somos nós limitados. temos limites. Uau, Temos isso que mesmo. nos respeitar como humanos. Não podemos esquecer a nossa humanidade. Uau, muito bom. E o que causa tanta irritação nos 2 transtornos? O que nos desregula? Tem as questões que saem do padrão para nós, então pode ser questões sensoriais, tanto para o TEA quanto para o TDAH. Então, sensoriais, Muito visual, estímulo. muito estímulo visual, auditivo, Sim. muita conversa paralela. Porque autista não gosta de barulho. Nada. Uhum. De vez em quando a minha filha colocava lá a música que ela queria, nem No eu último aguentava, volume. no último volume. Sim. Então, o que ela tem não é um problema com o barulho. Agora, é com a imprevisibilidade. Aham. Ela já sabia que ia escutar a música que ela queria, na altura que ela queria, ela colocava. Então, ali não incomodava ela. Estava tudo sob controle. Estava tudo sob dela. controle dela. Agora, está num ambiente que uma hora é uma Numa buzina, feira, num outra hora shopping. é algo que caiu, outra hora é uma criança que grita. Isso que é imprevisível, e isso é que vai trazer a desregulação. Uau. E então, o que vai irritar é tudo que vai trazer uma desregulação. Então, quando fica desregulado, vai ter, sim, essa irritabilidade. E pode ser várias questões, desde essas questões sensoriais, Sim. externas, como questões também internas. Aí vai a questão do sono,
alimentação, vida, como está essa vida, se está num ambiente funcional, como é o ambiente escolar, é um ambiente funcional, o ambiente familiar é funcional, está sendo respeitado o Respeitado os tempo do limites. lazer dessa pessoa, limites e a alimentação. Uau. E você tem que descobrir. Isso pode ser ótimo para outra pessoa, isso pode não afetar em nada na outra pessoa, mas em você pode. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tomo remédio. Eu uso colírio, porque tenho glaucoma, então eu uso para controlar a pressão do olho. Não é? Então, eu uso colírio. Fora isso, eu não uso nenhum remédio. Então, se eu tomar um antialérgico, eu vou dormir. Eu durmo. Porque o organismo não tá limpo. Ele não tem. Então, assim, uma outra pessoa pode. Não, esse antialérgico e nada não resolve, não. Não resolve nada. Porque já toma tanta da droga, coisa. tanto do remédio, tanto Sim. do que. O organismo ele vai se fortalecendo com aquilo. Então, criando resistências. Criando maior resistência. Então, assim, mesmo a alimentação, para um vai ser mais sensível, para o outro não. Porém, tem sim os alimentos que traz mais energia. Por te dar mais energia, você vai ter um resultado. Outros alimentos que não é tanto energético, mas aí ele te dá mais nutrição, ele já vai te dar outros benefícios. E tem também a questão hormonal. Bom, você falou aí da alimentação, seria a minha próxima pergunta. Tá. Né? Como que a alimentação ela pode ajudar, né, uma pessoa com um transtorno? Pela sua experiência com a sua filha, tem a seletividade alimentar, a maioria dos autistas. Isso. Né? Não que o ser humano, independente da neurodivergência, Sim. todo ser humano pode ter, sim, intolerâncias, né, alergia a certos alimentos. E né? seletividade também. Seletividade também, né? Pode ter. Eu vejo, no meu caso, ao longo, hoje, de 2019, desde que eu cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a olhar mais para mim, me acolher mais, me conhecer melhor, eu descobri que eu tenho uma sensibilidade, uma intolerância a alguns alimentos, né? Que é eu colocar na boca é pedir para passar mal. Então, eu vejo hoje, eu consigo identificar por que eu senti aquela dor, por que eu passei mal. Se eu vou buscar, o que eu comi ontem? Pode ter certeza que comi algo que não poderia ter comido. E na vida de um autista, como a alimentação pode ajudar? Olha só. Ou atrapalhar, né? Isso. A minha experiência tanto é no consultório, na sala de aula, como na vida pessoal, né? Sim. Familiar. E quando, vamos dizer, escola, alguns alunos tinham um tipo de alimentação, ia definir o comportamento deste aluno dentro da sala de aula, naquele período. E isso nós fomos descobrindo e teve um caso que a criança ela tinha seletividade e compulsividade, assim como minha filha. Minha filha tanto tem a seletividade como tem a compulsividade, que aí é pior ainda. Por quê? Eu sou seletivo. Ninguém que é seletivo, pelo menos do meu conhecimento, se tiver, pode até me dizer aqui, não conheço, que tem seletividade e só come alface, só come folha. Não. Só come, a seletividade sempre está para alimentos mais ricos em açúcar, gordura. Farinha. Glúten, que é o que tem sabor. Claro, é o que é gostoso, é o que dá alegre. É como nós somos criados. É que nos dá prazer. Faz parte das nossas memórias afetivas, né? Aquele bolinho gostoso, aquela comida gostosa da vovó, da mamãe. Sim. Então, tem seletividade, sempre está ligado a alguma coisa assim. E como tem seletividade e compulsividade, então imagine. Seleciona, quer comer só hambúrguer, só sanduíche ou só pizza e muito, sem parar. Vai afetar a nutrição
E quando afeta a nutrição, afeta tudo. Afeta sono, afeta raciocínio, clareza no raciocínio, Aumenta o peso. aumenta o peso, irritabilidade, Uhum. e está ligado com a alimentação. Foco. Foco e está ligado à alimentação. Uau. Por isso que, eu não sei, você vai falar aqui, um dos meus trabalhos, um dos meus livros, Sim. eu faço Pode com já falar aí, uma pode apresentar. orientação, eu faço com a orientação de uma especialista em nutrição, que Muito é bom. uma das nossas personagens, deu vida a um dos nossos personagens, que é a nutricionista Cláudia Mila. Né? Ela é uma brasileira, mas já mora há muitos anos, Uhum. mais de 30 anos, na Alemanha, e ela vem e traz esse suporte, porque não é a minha área, porém, Sim. eu sei que alimentação, eu sei do pouco conhecimento e eu sei muito da minha experiência com a Uhum. minha filha. Minha filha estava com 18 anos e estávamos em uma reunião e as pessoas estavam tomando café. Ela foi lá e resolveu tomar o café. E ela começou a pular, ela começou e ela fez, mãe, me ajuda, meu coração, eu preciso Meu pular. Deus. Mãe, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu disse, o que foi que você botou na boca? Eu só tomei um golinho ali do café, um golinho não, ela tinha tomado quase a caneca toda. Ela disse que era um golinho, quase a caneca toda. E eu disse, e até passar aquilo ali, porque eu não criei ela tomando café. Tomando café. Não tomei, eu não Uhum. tomo café também. Minha mãe me criou não tomando café. Eu acho que na sabedoria dela, ela disse, esse povo aqui Essa com, menina aqui não com pode café, com café, não. eu não dou conta. Vamos tirar o café, que é para ver se ela fica menos agitada Aham. aqui. Sim. E então, ela foi lá e percebeu. Então, é a experiência do meu dia a dia. Da E eu disse, olha vivência. só aí. Muito bom. Djanira, foi maravilhoso o nosso papo. Né? Infelizmente, passou tão rápido, né? Passa Que a gente é um assunto tão interessante que a gente vai viajando, né? Deixa pra gente as suas redes sociais, né? Sim. Quem está mais interessado em conhecer melhor o seu trabalho, onde vai te encontrar aí nas redes sociais. E depois também nós vamos deixar aqui na descrição, né, do Sim. vídeo. Eu não sei quando é que dia que esse episódio vai ao ar, mas vai ficar aqui gravado. E quem Sim. quiser conhecer melhor o seu trabalho, vai te encontrar onde? No Instagram? No Instagram, no YouTube, Boa. Facebook, todas as Uhum. redes. Perfeito. E lá você está como Djanira? Djanira Montalvão. Djanira Montalvão. Montalvão, algumas Demudo, Djanira né? Montalvão da Luz. Isso. Montalvão. Demudo, Olha, foi muito bom esse nosso papo. Eu espero que seja o primeiro de muitos, porque dentro desse universo que você trabalha aí, nesse universo da mente, Sim. né, do desenvolvimento pessoal, nós temos ainda muitos assuntos interessantes que podemos trazer a informação aqui, né? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é tudo, né? E colocar o conhecimento em prática. Hoje nós falamos de ideias práticas aqui, de soluções, sim, né? Sim. Na vivência do dia a dia. Sim. Nós falamos da sua prática, Isso. das suas experiências. E se quem está lá do outro lado estiver assistindo, colocar em prática algumas dessas dicas que nós trouxemos aqui hoje, já vai ajudar alguém. Já vai ajudar alguém, né? O conhecimento aplicado é sabedoria, isso, né? Isso mesmo. Então, agradeço muito você que aceitou o nosso convite, você que está aí do outro lado, que assistiu até agora. Se você acha que esse conteúdo vai ser relevante para alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo, curte, comenta aí, fala de onde você está nos assistindo, sugere outros temas que nós podemos trazer aqui, né? Para trazer pessoas que vão trazer outros tipos de conhecimento aqui para nós. Eu sou a Débora Vargas, eu vou ficando por aqui e agradeço você do fundo do meu coração. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, o Instituto Adonai, Ávilo Vision e o Cantinho do Café Adonai. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até um próximo episódio, se Deus quiser. Beijo, tchau!